né? Com os Canvas Wundrack, conseguimos mapear e construir aí as trilhas de aprendizagem, né? Com o modelo de neoaprendizagem que a Grazi acabou de apresentar para nós conseguimos entender um pouquinho assim, tá, quais os caminhos, então, para eu facilitar o aprendizado do meu público que está ali, né? Ensinar para adultos, né? Ensinar para um público empresarial muito diferente do que o ensinar lá dos bancos escolares que todos nós passamos, né? E agora vamos ver então tudo isso na prática, né? Então eu convido a Carol para compartilhar o case aí da Unisoft conosco. Carol, com você. Ele tem que trocar. Ele vai trocar. Não é isso. É outra apresentação. A apresentação da Carol é uma apresentação separada, que está na sequência aí. Até para a gente não ir perdendo tempo, mas já está no ar. Quem sou eu na fila do pão aqui, né? Eu sou a Carol Prado, hoje eu estou coordenadora de conhecimento e capacitação na Softplan. E assim como o amigo ali do Banrisul, quem sou eu aqui diante de tantas pessoas mais especializadas, muito mais experientes do que eu? Mas fico muito feliz, porque toda vez que eu vejo alguém apaixonado por educação, por gestão do conhecimento, é sempre assim, eu queria mais tempo para poder mostrar e falar mais um pouquinho. Quem quiser me procura depois. Porque é igual mãe, pai com filho, né, que está ali gestando toda aquela criação, toda aquela solução, e principalmente pelo impacto que isso gera, tanto na vida das pessoas, das organizações, da comunidade como um todo. Então, eu acho que, depois de falar um pouquinho do modelo Unisoft, tudo que vocês vão perceber é exatamente essa construção, às vezes, muitas vezes, né, intuitivamente, sem saber Canvas Wundrack, né, uma aprendizagem Bresolin, questionário Kramer, sem ter os nomes, mas aplicando todas essas técnicas e todas essas práticas na realidade corporativa. Então, eu sou aqui a prova viva de que dá para fazer, que é possível fazer e que a gente pode ir construindo esse caminho até chegar ao modelo de maturidade que a gente sonha conquistar em algum momento. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do case da Unisoft. Bom, vou pular a parte da fila do pão e vou agora, de fato, aqui para a Unisoft. Tá? Como tudo isso surge? Né? A Softplan é uma empresa aí de 34 anos, talvez eu tenha errado na idade, uma empresa de software de Santa Catarina, né, que nasceu principalmente da entrega de softwares para a gestão pública, para a justiça inicialmente, mas que depois também desbravou aí outros mercados, né, entrando na construção civil, enfim, na parte de legal tech para a área privada e tudo mais. Desde sempre, a grande dificuldade de todas as empresas de tecnologia que eu passei sempre está em como extrair o conhecimento tácito hoje, né, da cabeça de todos os especialistas que a gente tem e de como fazer com que esse conhecimento circule dentro da organização e continue aí, gerando inputs para a inovação, para o processo, para fazer com que o resultado seja alcançado. Em todas as empresas, não só Softplan, mas TOTVS, enfim, todas as que eu passei anteriormente. E aí o grande desafio então, como é que eu faço para tirar isso do papel? Né? E a gente viu hoje, se não me engano, foi o Jay que falou mais, né? O professor Jay que falou mais cedo. Como eu faço para realmente trazer esse desafio do tácito, né, para o explícito? Como é que a gente finalmente faz com que esse conhecimento circule? E dentro desse modelo, o que a Softplan aprendeu como um todo, especialmente ali dentro da unidade de setor público, mais especificamente ainda na área da justiça nesses últimos anos, é que a gente precisa começar. Né? Então, quando a gente fala de todas essas técnicas, sair do papel realmente colocar em prática aquilo que pode parecer básico, mas que é essencial. E aí, quando a gente olha para a gestão do conhecimento e todos os impactos que ela tem no negócio, especialmente na transformação digital do setor da justiça brasileira, olhando para a justiça pública, a gente tem um desafio enorme, desde fazer o conhecimento chegar na ponta, até um usuário de uma plataforma que não está acostumado com uma tecnologia nova, até um funcionário dentro de uma empresa, que é um cara tech, é um desenvolvedor, mas que não tem conhecimento nenhum do negócio da justiça. Ou seja, como eu faço com que esse conhecimento se cruze e realmente forme aí, né, uma plataforma robusta de conhecimento para esse negócio acontecer, girar e ganhar mais proporção. Tá? Então,
Todos esses desafios que a gente tem na gestão pública são os mesmos desafios que todos vocês têm, né, como solução. E aí, nisso, né, nasce, aí, de fato, esse modelo mais encorpado, e aí eu tenho, né, muita alegria de dizer que a professora Patrícia participou desse processo, Thalita, que está ali, também participou desse processo, e é um trio parada dura. Né? E quando a gente realmente decidiu fazer esse movimento, a gente queria ir para um patamar, né, adiante, ou seja, a gente precisava ir além da capacitação para cliente, ir além da gestão do conhecimento que ainda estava ali segmentada em áreas específicas, uma atitude muito proativa, muito autônoma, mas não estrutural, não corporativa, não realmente encabeçada aí, com foco estratégico. Tá? E aí surge, de fato, a Unisoft, né, com um modelo de governança de conhecimento, né, multinível, sempre pensando muito nisso que todo mundo já trouxe aqui, de envolver todas as pontas da geração desse conhecimento até as pontas do consumo desse conhecimento. Né? Então, garantir que essa estratégia fosse percebida como parte realmente ali do objetivo geral da empresa foi sempre realmente a nossa grande batalha, né, dentro da cultura da empresa. Então, olhar ali para o planejamento estratégico que a gente tem, né, a cada 5 anos e enxergar ali dentro, desenvolvimento do capital intelectual, como é que a gente faz para sair, né, de fato, para a prática? Como é que a gente coloca isso para funcionar? E aí, colocando a Unisoft para funcionar, e isso aconteceu no dia 7 de maio de 2020, em plena pandemia, a gente foi bem doida, e a gente resolveu fazer esse lançamento. A gente queria exatamente mostrar como a gente conseguiria sobreviver, inclusive, em um momento de trabalho 100% remoto, para fazer com que o conhecimento chegasse em todas as pontas, com que o cliente não fosse prejudicado em função de toda uma mudança que a gente teve na estrutura de trabalho. Por sorte, entre aspas, né, a sorte favorece aí os audaciosos, a gente estava preparado porque a gente já vinha construindo esse modelo, ainda que ele não tivesse esse nome. A gente já vinha amadurecendo todo o conceito de capacitação digital, a gente já vinha trabalhando bastante a questão da extração do conhecimento dos especialistas, a gente já vinha trabalhando o conceito do diagnóstico de conhecimento para mapear as demandas e montar as trilhas e tudo mais. Né? Então, quando, de fato, a Unisoft nasce aí, né, totalmente baseada no modelo da universidade corporativa em rede, a gente conecta de vez os soft players, né, que é como a gente se autodenomina, com os clientes, para garantir que os clientes nos enxerguem mesmo como especialistas, gerando esse valor aí para a cadeia e mostrando para o mercado que a gente vem com algo a mais. Ou seja, eu não estou entregando só um produto, eu entrego o conhecimento como serviço. E Jay também falou disso hoje mais cedo, e eu ficava bem feliz toda vez que eu escutava cada uma dessas frases. Bom, e essa é a carinha dos processos da Unisoft, tá? É uma visão bem macro, não necessariamente para cada solução, para cada projeto que a gente executa, a gente roda todas essas etapas, mas se a gente for, né, cavar um pouquinho lá atrás, assim, no que a gente tem de todo o modelo de administração geral, né, que a gente conhece, isso nada mais é do que uma melhoria e uma especialização do modelo do PDCA para fazer a coisa acontecer. Tá, gente? Então, em muitos momentos, aí é super complexo fazer gestão do conhecimento. Se você rodar o PDCA para colocar uma coisa para funcionar, você já está ganhando aí, né, quilômetros de vantagem do seu concorrente. Tá? Então, todo o macro processo Unisoft foi construído exatamente para olhar qual era a demanda da operação. Não era uma demanda que eu achava que o RH entendia que a diretriz do mercado é essa, não era algo solto, era tudo muito combinado. Ou seja, sim, eu sei que, por exemplo, inteligência artificial está, né, no hype, aí, na onda. Como isso vai se conectar com o meu desenvolvimento de tecnologia? Quais são as pessoas que eu tenho que capacitar? Quais são os conhecimentos que eu tenho que capacitar? Né? Enfim, todo esse processo faz com que a gente tenha realmente uma visão muito mais consolidada e conectada com a operação. E aí, mais uma vez, fazendo essa conexão com a operação, quando a gente trabalha todos os projetos da gestão do conhecimento dentro da Unisoft, eles estão conectados totalmente com o ciclo de vida de produto. Ou seja, esse é um ciclo de vida de desenvolvimento de software. Em cada uma dessas etapas, eu tenho diferentes tipos de conhecimento que são necessários para fazer com que o software seja produzido, né, desenvolvido, pensado, enfim, até que ele seja utilizado e até mesmo cancelado. Tá? Então, todos os conhecimentos que estão previstos aqui, eles necessitam dessa gestão. Eu tenho que ter lá aquisição, socialização, externalização, internalização, né, o modelo CS ali que a gente já conhece tanto. E aqui são só alguns exemplos, tá, de todas as frentes de onboarding que a gente criou nesse processo todo da Unisoft. Aqui são só alguns, tá? Tem
muito mais do que isso. A mãe falando do filho, né? Ai, meu filho querido, queria mostrar mais. A gente tem muito mais onboards do que esse, a gente tem cada vez mais direcionado para a especialização em funções e verticais, né, para a gente conseguir fazer essas entregas. Esse é o nosso padrão hoje de divisão de dados, a gente está cada vez mais fortalecendo a cultura data-driven para fazer diagnósticos de conhecimento robustos, utilizando, inclusive, ferramentas preparadas para isso, ou seja, já é via sistema, a gente roda isso de forma periódica, a gente executa isso. Eu lembro que teve alguém que me perguntou assim, como é que a gente faz para direcionar o orçamento, né, que a gente vai investir em relação às ações de gestão de conhecimento. A partir do momento que você implementa um diagnóstico de conhecimento como parte do seu processo recorrente, anualmente você já tem essa justificativa a partir do próprio diagnóstico, ou seja, você já sabe qual é a sua necessidade de conhecimento, especialmente sobre produto e negócio. Tá? Então, a gente consegue trazer essa visão. Aqui são algumas outras trilhas, que a gente tem um programa de capacitação continuada que a gente chama de LIG, fazendo uma referência à Liga da Justiça. Tá? E aí, o LIG continuado tem uma série de ações baseadas nesse diagnóstico, exatamente para entregar as capacitações específicas para as pessoas que foram mapeadas dentro desse diagnóstico. Tá? E também, conectando ainda com a operação, eu também me conecto como, né, responsável aí pela gestão do conhecimento à jornada do cliente. Ou seja, se eu me conectei lá atrás à jornada do produto, aqui eu me conecto à jornada do cliente. Uma coisa sou eu produzir, outra coisa sou eu entregar. E outra é o cliente aprender. Então, em cada etapa que o cliente tem de desafio de aprendizado sobre a minha solução, sobre o sistema de automação da justiça, ele tem uma série de conhecimentos em níveis diferentes de complexidade, de criticidade, enfim, e várias soluções diferentes e que ele vai precisar consultar, de fato, para fazer esse processo de aprendizagem de forma completa. Então, inicialmente, ele tem uma necessidade de um onboarding, mas depois eu tenho uma necessidade de um ongoing. Eu também tenho uma necessidade de uma base de conhecimento técnico para ele poder fazer consulta, uma FAQ. Né? Então, todo esse pacote de soluções também entra aí no arcabouço da Unisoft. Tá? Aqui também é um passo bem importante, que toda vez que alguém fala assim, como é que eu consigo também investimento para a área, né, de universidade corporativa dentro de uma empresa? E uma coisa que a gente batalhou bastante nos últimos anos, né, é exatamente o conceito aí de investimento e do retorno desse investimento. Então, trazer isso para a pauta. E isso faz, sim, com que as empresas privadas olhem bastante para a rentabilização disso, para que isso se transforme numa oportunidade de negócio. Tá? E foi isso que a gente fez nos 2 últimos anos. A gente rentabilizou, de fato, a área de educação corporativa, a gente rentabilizou os serviços de gestão do conhecimento, que era algo que a Softplan ainda não tinha feito nesse nível. Tá? E, quando a gente fala nesse nível, é transformando isso em venda principal, e não em venda casada com um projeto apenas. Ou seja, é mais do que só vender um projeto, é vender todo o potencial de ferramentas que a gente tem. Então, hoje em dia, a gente tem aí um portfólio de ofertas para cliente. Né? A gente tem aí vendas do básico ao avançado, ao personalizado, exatamente para que o cliente possa optar por essas opções. Né? E isso faz com que a área seja sustentável. Esse é o grande ganho, né? A grande vitória desse modelo. Bom, números importantes que a gente alcançou. Grazi, me empresta sua telinha. Beleza, legal. Bom, primeiro, né, de 2022 a 2023, a gente, né, teve uma venda aí de R$ 1.200.000 em termos de venda, de fato, de serviços, né, de gestão do conhecimento, sendo que só nesse ano aí a gente já faturou 990 mil. Tá? Então, a gente tem uma margem altíssima, que é de 60% a 80% de retorno do investimento, tá? Ou seja, uma margem muito boa para o negócio. A gente tem aí uma receita em potencial, que são relacionados a todos os serviços que a gente presta para a base de clientes, para a sustentação de clientes, em torno de R$ 500 mil ano, ou seja, sim, tem dinheiro que a gente ainda nem cobra, e a gente tem potencial, né, de trazer isso para a gente. Quando a gente olha também para o crescimento aí, né, da Universidade da Justiça, né, a gente tem, hoje em dia, 175.540 acessos, né? E o pico foi em 2021, né? Finalzinho ali, metade da pandemia, na verdade, com 45 mil acessos, né, no ano. Tá? Então, foi o ano que a gente teve aí mais acessos. E quando a gente olha também, né, para o ambiente de cliente, o primeiro dado que eu dei foi do ambiente de Softplayer, quando a gente olha para o ambiente de cliente, a gente teve aí também um pico, né, de acessos aí bem grande, bem considerável nesse último ano, em função dos últimos projetos que a gente vendeu, tá? Atendendo ministérios públicos, etc. e tudo mais. E quando a gente olha para a base de conhecimento, só de janeiro a julho desse ano foram 693 mil
acessos à base de conhecimento. Tá? Então, o total de visualizações que a gente tem aí é mais ou menos de 4 milhões de visualizações. São resultados bem positivos. Bom, e aqui a Paty me pediu para dar um spoiler. Tem a ver também com uma outra iniciativa em paralelo que eu iniciei com outros 2 sócios, que é exatamente aí a formação de uma startup voltada para a gestão do conhecimento e conectada também com alguns conceitos aí de inteligência artificial. E assim nasce a Cogtech, muito em função dessa experiência, né, que eu tenho com a gestão do conhecimento e exatamente percebendo o quanto outras empresas precisam sair do zero, né? Trazendo iniciativas como essas, por exemplo. Ou seja, como a gente pode ajudar a fazer com que as empresas, especialmente aí do setor privado, comecem por algum lugar, né? Por onde elas podem começar. E aí, assim, nasceu a Cogtech, o nome vem de Cog, de cognitivo, Tech, de tecnologia, exatamente para associar aí as duas palavras, né? E esse é o portfólio de soluções para poder mostrar também o quanto isso é uma oportunidade de negócio, ou seja, mais uma vez, trazendo aqui o viés do quanto a gestão do conhecimento é algo necessário, né, e que a gente pode hoje converter isso em oportunidade aí para outras empresas. Então, desde de entregar uma framework de aceleração de aprendizagem, até apoiar na estruturação de construção de trilhas, enfim, que hoje, muitas vezes, é algo que está dentro de grandes empresas, mas que pode, cada vez mais, chegar também para pequenas empresas através de soluções de mercado. E uma delas é a aplicação da inteligência artificial. Hoje também a gente teve uma pergunta sobre isso, sobre como a gente garante que a inteligência artificial vai trazer uma resposta correta se ela está pesquisando numa base que não tem uma curadoria, que não tem ninguém validando se aquela informação é boa ou não. E aí uma das soluções que a gente tem é exatamente o QuestBot para poder falar sobre isso, porque ele é uma IA que faz uma curadoria que te permite ter um ambiente controlado de conhecimento para garantir que a informação que você vai trazer de volta aí para o seu funcionário, para o seu aluno, etc., onde quer que seja aplicado, ela vai ter aí uma assertividade, uma segurança, uma confiabilidade. Tá? Quem quiser saber mais sobre a Cogtech, tem no Instagram já, @Cogtech, e também já tem o site cogtech.com.br. Tá? Bom, e é isso, deixo aqui meu contato. Se alguém quiser me perguntar sobre os meus filhos, etc., e tudo mais, estou disponível também. Tá? Tá ok, muito obrigada, Carol, pela sua belíssima apresentação. Tão bom, né, ver um case assim na prática e como está funcionando, belíssimo case. Pois bem, então agora